Olá, está no ar mais uma live do programa Parlamento Aberto, aqui direto do nosso perfil do Instagram. O programa Parlamento Aberto, para quem não conhece, é um programa voltado à transparência, à participação popular, calcado aí na inovação, na tecnologia e também na educação para a cidadania. Hoje falaremos aqui com o músico Márcio Sartório, também conhecido como Casado aí, para quem está pelas noites piracicabanas. E vamos falar sobre o projeto novo que ele está desenvolvendo, que ele, já desenvolveu e já está disponível, inclusive. É o Cancioneiro dos Rios. Muito bacana, uma iniciativa linda, um projeto maravilhoso. E vocês vão saber detalhes. Fala aí, Márcio, tudo bem? Seja bem-vindo aqui à live. Salve, salve. Muito obrigado, viu, cara? Agradeço desde já pelo convite aí. Sendo maravilhoso estar participando desse canal tão bacana e tão importante, viu? Valeu, cara. Obrigado. Sabe que assim, conheço você como um espectador dos seus shows, da Maracangalha. Tava falando você lá no teste, né? Aí, você chegou em 98 em Piracicaba, eu em 2000 entrei na faculdade. Inclusive, o Rafael Bittencourt, que faz toda a assessoria sua, a quem eu agradeço aí por toda a agilização aí do nosso contato. A gente é colega de classe, né? Então a gente entrou junto na faculdade, ia para as baladas também aí em Piracicaba, então a gente sabe como que Piracicaba sempre teve essa noite, né? Sempre muito ativa aí, né, cara? Com certeza, cara. Uma das coisas que me encantou bastante na cidade foi isso, né? Eu vim para cá em 97, né? A gente tava falando, em 98 eu fundei a banda Maracangalha, junto com os amigos. E uma coisa que me chamou muita atenção aqui, na época era muito bacana, né, cara? Era muito efervescente, né? A música, a cultura, as artes na cidade, assim, e ainda mais no meio universitário, né? E parece que era tudo mais integrado que hoje, assim, eu não sei, eu tenho essa impressão. E eu lembro que já nos primeiros momentos meu aqui em Piracicaba, fui conhecer a Rua do Porto, né? Eu via Vagnão, Augustinho, essa galera tocando lá, falava, caramba, né? E aí, quando é que será que a gente vai conseguir tocar com a banda aqui? Então tinha aquela sensação. Durante um bom tempo a gente ficava um pouco mais restrito no mundo universitário, né? Tanto com a banda como eu, Márcio Sartori mesmo. Depois a gente acabou adentrando por esse mundo cultural forte da cidade e estou aqui até hoje, né? Virou minha terrinha, Que né? legal, que legal, cara. Piracicaba ganhou você de presente, de certa forma, você também se encantou com a cidade. Bacana isso, cara. E Valeu. sabe que você está falando da noite, da arte de Piracicaba? O que é legal, cara, é que, não, assim, no caso a gente está falando de, vamos colocar num pacote todo o MPB, né, que é mais ali o ambiente que você dialoga. Mas se você for pro rock, né, eu também tenho muito contato com o rock. Já tenho banda, inclusive, de rock, Sim. mas uma pegada mais punk e tal. Aí no metal tem muita coisa, então sempre tem, no samba tem muita coisa. Sim, Realmente sim. Piracicaba tem essa característica aí, cara, de ser uma cidade bastante efervescente cultural, né? Com E, certeza. É cara, muito cultural, né? Você pega pela vale. história da cidade mesmo, né? A influência da cultura negra, a influência da cultura portuguesa, e por aí vem, né, cara? Tantas festas tradicionais que tem, quantas coisas não aconteciam no entorno do Rio Piracicaba, né? E isso aí vai do samba ao sertanejo, do cururu ao rap, da MPB ao Também, jazz, com né? certeza, cara, com certeza. Isso é bom, cara. É uma pena que, é, dentre tantas dificuldades que a pandemia nos impôs, né? Essa é uma delas, né, cara? De não poder. Até outro dia eu fiz um post brincando lá no meu Facebook, que saudade de pular dos pescadores na sexta-feira à noite, que você ia lá, você nem sabia se ia ter show, não tinha, mas sempre tinha alguma coisa. Aí você não Exato. combinava com ninguém, você sempre encontra todo mundo, né? Tem essa coisa bem orgânica, né? De você sair do trabalho, oh, vou tomar uma cerveja lá no lugar dos pescadores, e de repente você tá na noite piracicabana, né? Cara, mas aí Exatamente. queria que você falasse, né, um pouquinho sobre. Porque, assim, tem vários aspectos que a gente pode falar do projeto Cancioneiro dos Rios, tá? Sim. Claro, o aspecto artístico, tem o aspecto da forma como ele é financiado, de como é viabilizado. Eu também diria da qualidade de captação, que existe uma qualidade ali. Não Obrigado. tem como não falar também da Alzira, né, da Kombi Alzira, que também é uma personagem desse projeto. Então a gente vai tentar compor todas as perspectivas do projeto Cancioneiro do Rio. Então eu Legal. queria começar
ficou uma coisa mais geral de você falar um pouquinho como que se deu esse contexto de idealizar esse projeto, como que foi toda essa idealização aí para você chegar nesse formato. Bacana. Cara, isso acabou sendo uma junção de ideias aí que foi deflagrada pela pandemia, no final das contas, né? Porque eu tinha um projeto que era o Cancioneiro dos Rios, Cancioneiro do Rio Piracicaba, que eu já tentei viabilizar muitos anos atrás, foi inclusive o primeiro projeto que eu aprovei na Lei Rouanet, isso em 2009, até antes de abrir a empresa, né? Que eu abri a Empório Produções em 2010. E beleza, e aí já fazia algum tempo que eu estava tentando resgatar essa ideia para realizar. E aí a ideia da Kombi é outra ideia, é uma outra vontade que eu tinha também, que já fazia uns 2 anos que eu estava procurando uma Kombi, com essas características ainda de ser aquele desenho um pouco mais antigo, motor a ar, né? Para engatar ela numa série de possíveis projetos, né? Tem muita coisa que vai acontecer com ela ainda, o projeto dela é bem maior que o Cancioneiro. E aí, beleza, a gente caiu nesse momento de pandemia, né, cara? Parou show, parou tudo. Aí caiu para esse mundo virtual, a gente fez algumas lives aí, eu e alguns amigos, os músicos, parceiros, né, no ano passado, e começaram a abrir os editais, né, do PROAC, e em especial, no caso desse que a gente foi contemplado, foi o PROAC, daquele PROAC Lab, que foi viabilizado pela Lei Aldir Blanc, com recursos da Lei Aldir Blanc, né. Então, aí nesse momento de escrever os projetos, eu já estava matutando como é que ia ser essa vida nesse novo normal. Aí eu tive a ideia de juntar as duas coisas. O edital era para gravação e veiculação de show online. Eu falei, bacana, então eu vou pegar a ideia do Cancioneiro dos Rios, eu vou pegar essa ideia da Kombi, vou gravar o show para transmitir online, só que eu vou sair do teatro, vou sair do estúdio, do ambiente fechado, e vou parar na margem dos rios para gravar essas músicas com artistas de diversos lugares. Aí, no caso, foram 6 rios importantes no estado. E, além de quebra, a gente poder levar a paisagem para quem está dentro de casa preso, né? Então, foi muito desse contexto geral da pandemia. Aí eu mandei o projeto para aprovação e eu não tinha nem a Kombi ainda. Então, no que eu mandei, eu falei, agora que eu mandei o projeto, eu vou precisar correr atrás eu vou precisar correr atrás de comprar a Kombi, né? E aí eu comecei a procurar com mais afinco. 10 dias depois eu achei uma do jeito que eu queria, toda originalzinha ainda, com as marcas da história dela ainda assim, mas funcionando, perfeito, tudo a íntegra. E aí a gente pegou, cara, eu escolhendo o nome, acabou ficando a Kombi Alzira, né? E Alzira, um significado é a viajante, né? Então tem tudo a ver. Então é isso. Que legal, cara. Que e eu apostei bastante também nessa ideia da simpatia do veículo Kombi, né? A Kombi, sim. Tem uns carrinhos que tem uma simpatia, assim. E, meu, deu tudo certo. Então foi essa conjunção aí de fatores que propiciaram estar realizando esse projeto, né? E ele foi aprovado já lá eu comprei a Kombi, aí passou 1 mês e meio que eu comprei a Kombi, saiu a aprovação, ele já estava na primeira lista dos aprovados, então foi muito bom, assim, foi tudo muito certo. Então, já que você falou da Alzira, da Kombi, como que foi esse, assim, porque ela, né, pelos vídeos que se apresenta, ela tem um estúdio dentro dela, basicamente, né? Existe toda uma produção, e assim, ela tá toda equipada para fazer esse trabalho. Eu queria que você falasse um pouquinho como que foi esse processo de montagem da Kombi, você deixar ela do jeito que você precisava. Tá. Cara, na verdade foi, como eu falei, eu peguei uma Kombi que ela estava muito inteira, muito íntegra, né? A única coisa que eu fiz foi trocar o carburador que era original ainda, né? Ela é 93 o ano de fabricação, modelo 94. E aí nisso a gente começou a pensar na identidade visual, né? Eu tenho um parceiro que é o Plínio PB, que ele cuidou dessa parte. A questão do som, a gente ficou pensando como que seria esse processo de gravação, né? Se a gente ia usar para gravar dentro dela, ou se seria fora mesmo. Então a gente optou pelo tipo do projeto até de fazer a gravação ao ar livre mesmo, fora da Kombi. Então a gente fez o básico dentro dela, porque ela também serviu para carregar as coisas, né? E aí o Felipe Kogo, que é o técnico de som responsável pela aquela qualidade toda do áudio, que é mestre também. Aliás, vou dar um abraço pro Felipe. Com certeza, um abração para ele. Então, aí ele que foi responsável por realmente pegar a estrutura de captação do estúdio para estar colocando na Kombi. Mas não foi nada muito complexo nesse momento, né? Pelas características desse projeto. A gente realmente levou um rack de estúdio, preparou um lugar para deixá-la direitinho. E como a gente também não queria deixar sempre o mesmo visual, precisava ser alguma coisa meio fácil de carregar, né? Então, por exemplo, tem tomadas, tem gravações que ela aparece bem de lado, outras mais de frente.
E a gente precisava esconder o Filipinho nessa história também. Então foi uma estrutura de estúdio, porém móvel, né? Então foi fácil de estar tirando o rack ali com os periféricos do lugar e estar colocando no outro. E aí foi tudo captado, multipistas, né? Com microfones bons, usando Pro Tools, né? Equipamento de qualidade para chegar nesse que a gente conseguiu entregar para vocês, assim. A preocupação principal era essa, né? A qualidade, principalmente para captação externa, né? Então a gente acabou não gastando nada nesse momento para fazer dentro da Kombi mesmo, um estúdio fechado, assim. Mas ela vai ter melhorias nesse sentido. Ah, legal. Lembrar, o Felipe, eu tive muito contato com ele na época que eu fui com a minha banda ensaiar lá no Groove, no estúdio lá do Sim. meu querido Mário Brito. Eu chamo ele de Mário Beatles. Mário Beatles. Mário Beatles. E sempre quando trocar uma ideia com ele. Marião é gente boa demais, cara. Ele tem um estúdio lindo lá. Infelizmente, na pandemia aí, por conta aí das restrições, eu acabei não indo. Faz um ano que eu não vou ensaiar lá, mas não vejo a hora de poder voltar, viu? Mas é legal, cara, legal. E aí, nessa coisa de você gravar ao vivo, né, no ar livre, né? Cara, você tem os desafios ali. Quais foram os principais desafios ali? É vento que bate, às vezes, né? Folha que cai. Queria que você falasse um pouco desse desafio de fazer uma gravação num ambiente aberto, né? Com certeza. A primeira coisa que a gente fez, na verdade, foi assumir que essa era uma produção gravada ao ar livre. Então a gente sabia que algumas coisas iam fazer parte. Então não adianta a gente querer cortar muito o barulho de vento, cortar muito o barulho da água do rio correndo, até porque é o cancioneiro dos rios, né? Então a preocupação foi essa mesmo, é trabalhar tudo com microfone direcional, né? Então a gente usou muitos instrumentos em linhas, uns microfones de qualidade bem próximos ali do instrumento mesmo, e além disso a gente gravou com alguns outros microfones a ambiência para a gente poder trazer pro vídeo final, né? Para você poder editar a qualidade do áudio, da captação, mas inserir de uma forma mais nítida os elementos externos também. Mas a principal preocupação mesmo foi com relação à chuva. Tanto é que isso determinou o horário de gravação, porque nós gravamos o Cancioneiro dos Rios no final de janeiro, nas 2 últimas semanas de janeiro e as 2 primeiras semanas de fevereiro. Ou seja, período de chuva. A gente pegou muita chuva nas viagens. Então a primeira preocupação foi essa, falar, inevitavelmente a gente vai ter que gravar de manhã, que é o período com a menor incidência de chuva, mesmo no período chuvoso, né? E a gente teve muita sorte, né? Fizemos um pacto com o São Pedro lá, ele contribuiu. Se chovia, chovia depois das gravações. Então, nesse sentido, deu tudo certo. Com relação à parte técnica, para captação, a gente conseguiu resolver a questão de vento, principalmente só com aquelas espumas mesmo no microfone ali. Então, não precisou usar nada muito mais complexo, né? Porque a captação era próxima dos instrumentos, próximo da boca, né? Então, foi tranquilo nesse sentido até, né? E aí a outra dificuldade não, né? Outra coisa que foi super importante foi realmente achar as locações, né? Então, normalmente a gente sabia mais ou menos em alguns lugares onde a gente ia gravar, mas a gente chegava com um dia de folga, entre aspas, um dia antes, para a gente poder ter pelo menos um período para rodar e selecionar, pedir autorização, caso fosse necessário, né? Num lugar mais específico. Porque a gente tinha até algumas indicações de locais, mas a gente chegando lá e dando uma procurada, a gente achava lugares muito mais bacanas, mais interessantes, né? Então tudo isso fez parte do planejamento, né? E assim, no geral, cara, a gente correu tudo muito bem. A gente não teve nenhum percalço, assim, sabe? Não teve nada que a gente falou, nossa, isso foi uma dificuldade, né? Foi tranquilo. A energia, não teve um perrengue mais. Não teve um perrengue mais, assim. Cara, a única coisa mais perto do perrengue foi que a gente gravando em Tietê, que aí a embreagem da Kombi, ela gastou, mas é uma peça de desgaste de um carro desse tipo, né? E assim, ela chegou em Tietê patinando, eu tinha feito seguro, né? Então foi o melhor lugar para ter quebrado. Tava pertinho de Piracicaba, chamei o seguro, vim de guincho, mecânico parceiro já, o Lucas Lício, ele já arrumou no domingo, a gente achou a peça no domingo, a embreagem no domingo, trocamos, eu ajudei a segurar o motor, ajudei a trocar. Segunda-feira de manhã a gente partiu para São Luís Paraitinga, e aí foi quando a gente foi São Luís Paraitinga e Iguá, porque é tudo região de serra. Ou seja, o que era para ser um problemão se acontecesse durante as viagens grandes, aconteceu aqui do lado, né? Pertinho de Piracicaba. Então foi tudo muito perfeito. Aí, inclusive, acabou de entrar o Will Borghieri, que é o nosso assistente de produção. Tudo conspirou a favor, então, é legal, bacana. Total, sabe que... Total, assim, foi. Pô, você falou que é uma Kombi... Vale, desculpa.
Não, foi bastante planejamento, né? A gente procurou tá preparado para praticamente tudo que pudesse acontecer, né? Então isso com certeza ajudou, mas meu, o universo conspirou a favor ali, as forças das águas, Yara, quem mais estiver ali, ajudou muito. Ó, o Danilo Dias aqui tá falando, ó, o único perrengue foi o quiosque de Iguape. O que é isso aí? Explica para nós. Cara, o Danilo Dias, meu, uma abração para ele, cara. Ele é a pessoa que toma conta do lugar onde nós gravamos lá em Iguape, que inclusive é um espaço que era de uma chefe de cozinha super conhecida, a chefe Silvana. Ela ganhou vários prêmios com um prato lá que é o Casadinho de Manjuba, e o Danilo é quem nos recebeu lá, que ele tá tocando um restaurante, e ele, inclusive, ele e a esposa que prepararam o almoço pra gente lá. Foi uma almoção assim, cheio de manjubinha, que tava delicioso, cara, muito bacana. E aí a gente gravou nesse quiosque lá em Iguape, assim, em cima do Rio Ribeira de Iguape mesmo. Foi demais. Obrigado, Danilo. Que legal. O Wilber tá falando que é a melhor manjubinha da região. Sensacional. Foi muito que bacana, hein? E isso que é legal também, né, cara? Que é um projeto que você acaba conhecendo regiões locais aí, que é do lado da cidade, que é perto. Assim, do lado, modo de dizer, mas não é tão longe, né? Às vezes a gente fica pensando em viajar para muito longe. Tem tanto lugar bonito por aqui que dá para se visitar. Comer uma manjubinha aí que especial, né? Que legal, cara. E a parte de... Você falou muito da parte do áudio, né? A parte de vídeo ficou a cargo de quem? Da captação de vídeo. Quem foi responsável pela fotografia, captação de vídeo, foi o Maurício Frei. O cara mandou muito bem, né? E aí o Plínio PB também contribuindo junto, né? Então, a gente pensando toda na parte artística, na montagem e tudo mais ali, mas a fotografia mesmo é por conta do Maurício Frei, né? O Plínio editou o material final e o Frei, além de ter captado as imagens ali, feito todo o trabalho muito bem feito dele, ele que fez a finalização da fotografia, coloração e tudo mais, assim, depois do produto bruto editado, né? Ele que deu aquela lapidada. E foi muito bacana, assim, de estar trabalhando com essa galera. A equipe toda foi muito massa, né? Todo mundo de muita qualidade no trabalho, ponta firme, né? Isso contribuiu muito também para que o projeto acontecesse de forma tão boa quanto aconteceu, né? Então, é mais um fator que contribuiu para que desse tudo certo, assim. E o Frei também é um abração para ele, né? O Maurício Frei. Um cara extremo profissional, assim, de qualidade. A gente já está fazendo outras coisas juntas aí. Maurício não é o que toca no Biguaz, não, né? Ou é? É esse mesmo. É ele, né? Mesmo. Que é guitarrista. Conheço ele, sim, legal. Já, porque eu tenho, inclusive junto com o Rafa, tem um programa lá na Educativa, que agora tá meio parado até decidir lá o que vai acontecer na Educativa. O programa é rock, né? A gente sempre conversou com as bandas de rock e tal. E o Maurício, ele foi lá até antes do Biguaz, cara, ele tinha uma outra banda. Ele sempre tá... Encontrei ele várias vezes aí também pelas noites aí, no legal. Show do Biguaz. É uma curiosidade também, né? Porque todo mundo que trabalhou no projeto, independente da área, é músico, né? Então o Felipe também é músico, toca bateria. O Will, que é assistente de produção, trabalha comigo na Empório. Ele é guitarrista, tá acabando o Tatuí. Inclusive ele que gravou o show aqui em Piracicaba comigo, na Margem de Piracicaba. O Plínio tem a carreira também autoral, solo, e o Frei também toca na banda Biguaz, aí é guitarrista. E o Felipe tem um detalhe, cara. Além de ser músico, ele é jogador de beisebol. Né? Isso, sabe que... ele é jogador de beisebol. Ele já me falou desse talento dele aqui. A Flávia Dias Aguiar tá falando assim, ó, o Casado é lendário na cidade. Eu trombei com ele no supermercado, desculpa, me desequilibrei. É verdade. No sábado. Ela disse que trombou com você no supermercado. Oi. Demais, abração também, Flávio. Demais. Que bacana, cara. Vamos lá, cara, vamos continuar aí, porque tá muito massa esse papo aí, muito legal. Aí, cara, eu tava brincando, né, na hora que eu falei aqui, eu fiz o teste, que você fez um caminho que é quase que um simulacro da sua vida, né? Você saiu lá de Ilha Solteira, que é a sua cidade natal, né, no Rio Paraná, e foi vindo até chegar a Piracicaba, né? Como que foi essa escolha, a definição aí dos 6 lugares, né, das 6 locações que vocês foram, dos rios, como que você delimitou isso, cara? Bacana. Bom, algumas coisas já foram bem diretas, né? Por exemplo, Piracicaba, óbvio, né, que é minha terra atual, Ilha Solteira, que é minha cidade natal, né? Então,
eu falo que tudo o que eu sou hoje, que eu trabalho com música, como ambientalista, também começou por causa de Ilha Solteira, né? É uma cidade que tem o festival de MPB mais antigo do Brasil, que ainda existe, é muito forte, né? A questão ambiental lá é muito bacana também. Fui escoteiro, pescava com meu pai, com meu avô quando era criancinha também. Então eu rodei muito por lá. Então não tinha como eu não colocar Ilha Solteira para ser uma dessas cidades. No caso de Ilha Solteira, eu convidei o Daniel Cavalcante, o Biel, que é um músico que desde que eu era pequeno eu lembro dele tocando, já ganhou muitos festivais, assim, é um cara muito bom mesmo, né? Então, essas duas escolhas foram tranquilas. Jaú, que o Rio Jaú é um importante afluente do Rio Tietê também, né? E aí Jaú é uma cidade que eu tenho grandes amigos lá, inclusive o Cecel, que fundou a banda Maracangalha comigo, que estudou aqui na Exalc, ele mora em Jaú. Hoje ele é secretário de Meio Ambiente em Jaú. Além disso, ele e o Marco Munhoz, que fizeram o show lá, eles também fazem parte de uma outra banda que eu sou integrante, que é o Corda de Barro, que a gente trabalha com música e educação ambiental. Então, nesse caso, também foi por proximidade. O Rio Tietê, obviamente, não podia deixar de faltar. Eu até queria ter feito em pelo menos 3 lugares diferentes do Rio Tietê, porque o Rio Tietê, perto de Ilha Solteira, ele é completamente limpo, é totalmente diferente daqui. Mas não deu para fazer nessa temporada. E aí, no caso, foi durante o trabalho de pesquisa, até o Will, que é o assistente de produção, conhecia o G-Toque, que foi o convidado lá, que é um professor de Tatuí, onde o Will estuda também. Então a gente acabou vendo, daí falar, vamos fazer um negócio diferente. Tietê foi um trabalho instrumental. Ribeira de Iguape é um rio maravilhoso que forma o complexo do Lagamar. Eu viajei muito para a Ilha do Cardoso. Iguape eu fui, achei super interessante também, mas eu não ia para Iguape acho que há uns 20 anos quase, assim. Mas eu queria pegar o Ribeira de Iguape, pela importância que esse rio tem no contexto socioambiental aí do estado de São Paulo, né, de toda a região sul do estado de São Paulo, o litoral sul de São Paulo. E lá eu conhecia, é muito forte a rabeca, né, a cultura caiçara. E aí tem o músico que participou, que é o Filco Ribeiro, que ele é formado em música e ele estuda rabeca, hoje em dia ele constrói rabeca. Então, esse contato eu também conhecia. O segundo que eu não conhecia além do Tietê foi o de São Luís Paraitinga. Mas eu queria muito ter um representante daquela região do estado, né? Um rio representante do Vale do Paraíba, né? Daquela região ali. E aí acabamos chegando no nome de São Luís Paraitinga, por ser uma cidade que o rio passa bem próximo. E dentre as pesquisas, o convidado nosso lá de Iguape, o Fico Ribeiro, falou, tem um rapaz assim, assim, assado, que está trabalhando, que está morando lá, está muito atuante. A gente entrou em contato, comecei a pesquisar e falei, perfeito, é tudo que a gente precisava para colocar nesse projeto, né? Então foi uma mistura de afinidades, proximidades, vontades e pesquisa para a gente fechar toda essa grande programação aí. Que massa, cara, que legal. Pô, você sabe que a hora que eu vi, né, vou falar, eu vi o Cancioneiro do Rio na IPTV, cara. A hora que eu vi, eu falei, caramba, que massa, meu, né? Foi divulgado, né? Aí depois eu vi que era nem sabia que era o Rafa que tava fazendo a divulgação e tal, né? Aí eu vi, eu falei, tem que chamar o Casado pra curtir, porque eu achei muito legal essa coisa da relação musical que você tem, a ambiental, né? E aí você leva isso pra margem do rio, né? Exato. Pô, cara, é muito bacana. Achei uma ideia, assim, sensacional. E você contando agora, assim, veio um pouco as coisas da cabeça, né? Imagino para você, então, né, que vivenciou isso mais perto. Exato. Que legal, cara. O Rafa aí tá mandando super bem, ó. É outro profissional extremamente competente que faz parte aí do corpo técnico do projeto, né? Aquele abração pro Rafa e agradecimento sempre para ele, né? Cara, e é muito isso mesmo, né? O Rafa acompanha isso também em mim, assim, há muitos anos, né? Eu sempre, desde que eu vim para Piracicaba, isso se fortaleceu muito aqui dentro do ambiente universitário, né? De trabalhar a música e a cultura mesmo como instrumento de sensibilização, né? Como ferramenta para você conseguir mudar, quebrar paradigmas, mudar para melhor, né, o mundo onde a gente mora, né? Pensando do ponto de vista socioambiental mesmo, né, em pessoas, na questão do meio ambiente todo, que a gente depende, né? O ser humano ele esquece que faz parte do meio ambiente, mas ele faz parte também. E é o que eu me baseio há muitos anos já, até quando eu criei Empório Produções, foi nesses 3 pilares, sociedade, cultura e meio ambiente. Não tem como dissociar isso, eu não consigo dissociar isso da minha vida, e eu aplico o máximo possível nos projetos
que eu realizo isso, seja projetos musicais e por aí vai, né? E o Cancioneiro, ele é muito disso, né? É um projeto, assim, que tem muito carinho de estar fazendo, que ele realmente traz as paixões, né? E os elementos que eu acredito que são importantes, né? Para a gente trabalhar para construir um mundo melhor em todos os aspectos, né? Que legal, que bacana. O Danilo falando aqui, ó, que no próximo ele vai tocar com você, ó. Aí, Tá rapaz, ele já até tocou as cordas do violão que eu sei. E aí a questão de como que era o combinar, como que era feita essa abordagem com os músicos? Você combinava um repertório? Como que foi passado? Como que foi a conversa para estabelecer esse contato? Porque, de certa forma, você acabou sendo também uma espécie de documentarista também ali, né? Fez um trabalho documental, né? Que nem você falou do Biel lá em Ilha Solteira. Pelo que eu entendi, um músico, uma história, né, gigantesca. E aí você acaba também fazendo um trabalho documental, né? Com certeza, cara. O que eu acho bacana é que, assim, a música ela tem um potencial muito forte que é de ser cronista, né? Cronista de um tempo, né? E você fazer isso junto com imagens fica melhor ainda, porque realmente ele traz essa questão de documentar, né, um lugar, né, um momento, um artista, né? Traz isso tudo à tona. Então, cara, eu consegui, assim, de uma forma que eu sou muito feliz, porque foi importante para mim, e pelo relato dos artistas também que participaram, foi algo muito bacana deles terem feito também, sabe? Deles terem realizado, né? Porque, além de todo esse contexto, de parar na beira do rio para fazer um som, os artistas todos têm, que a gente procurou, uma das características é que tivesse afinidade com essa questão dos rios, tivesse envolvimento com o rio, com a cultura, né? E foi isso que a gente pediu quando a gente entrou em contato, quando a gente falou do projeto. Falou, ó, é importante que o repertório ele traga essa questão do ambiental, essa questão do envolvimento do ser humano com o lugar, né? No caso, cidades que estão na margem de rios importantes, né? E o pessoal abraçou super a ideia. E a gente não foi restrito, falou, não vamos fechar isso. A gente falou, a gente precisa de mais ou menos tanto tempo de música e você fique livre para escolher o seu repertório. Então a gente deu diretrizes, que era essa questão do tema dos rios e da água, e do envolvimento do ser humano com o lugar. E aí todo mundo entendeu e ficou maravilhoso. Assim, acho que todos os repertórios, eles têm muito a ver com essa ideia do projeto, né? Então foi todo mundo muito feliz também na seleção do repertório, assim. Legal, né, cara? Olha, e você acaba também conseguindo encontrar um ponto de interconexão, né, dos músicos num tema, né? E é algo que às vezes você fala assim, não é só um desejo meu, as pessoas também têm esse olhar, né? Exatamente. Então você consegue fazer esse compartilhamento aí, acaba sendo um trabalho em várias mãos, em várias vozes aqui, né? Exatamente. A ideia é essa. Eu gosto muito de trabalhar dessa forma, viu, Eric? Eu acho que a gente dá liberdade não só para o artista, mas para quem está trabalhando, para quem está realizando alguma coisa, é sempre bom. Obviamente, a gente tem que saber o que a gente quer para a gente conseguir traçar as diretrizes, para a gente conseguir coordenar todas as ações, né? Mas o lance de você ser claro no que você imagina, nas suas ideias, né? E você dar liberdade para as pessoas, é maravilhoso. Porque você traz cada vez mais autenticidade para o projeto, né? Então é diferente de eu ter, por exemplo, escolhido os rios e escolher repertório de quem ia tocar. Não ia trazer talvez a mesma emoção para quem participou do que eles terem liberdade para eles selecionarem os repertórios, né? Então é isso, cara. Eu acredito que o mundo é feito de inúmeras pessoas, né? Então quando a gente consegue colocar isso no trabalho que a gente faz e de uma forma que a pessoa possa se sentir pertencente ao trabalho, à ação, é sempre mais bacana, né? O CD mesmo de 25 anos, né? Que inclusive vai estar disponível nas redes aí agora dia 25, de abril já. É um álbum de 25 anos de carreira meu, que eu estou gravando também através do edital da Lei Aldir Blanc aqui do município de Piracicaba, né? Consegui aprovar esse projeto aqui também. Ele está sendo gravado aí com músicos que eu acho muito bacana e que acho que não tinha tocado com nenhum deles praticamente, só com o Matheus, baixista. Mas por que eu fiz esse apanhado? Porque, assim, é uma galera que eu admiro muito o trabalho de todos eles. Cada um tem um estilo, um jeito diferente. Mas eu cheguei e falei, galera, o trabalho é esse. Vai ter o diretor musical, que é o Borg, que é o cara que vai fazer pensar um pouco mais nos arranjos. Mas eu pensei em vocês porque eu quero as características de vocês todos nesse trabalho.
E ficou muito legal, porque todo mundo entendeu isso, o Borg, que fez a direção musical, entendeu isso também, e ele soube maestrar isso, né? De uma forma muito bacana, porque se pegar o disco, ele tem a minha cara, são trabalhos autorais meus. Só que ele tem um desenho muito bem feito pelo Borg e ele tem a cara de todos os músicos que participaram das gravações. Então tá muito bacana isso. Sou sempre feliz em trabalhar dessa forma, sabe? De deixar todo mundo à vontade, todo mundo realmente colocar o que tem de melhor ali, né? Para uma construção coletiva. Que legal, cara. Legal que você citou o disco. Eu quero falar um pouco mais do disco que vai ser lançado, aproveitar. Olha, pessoal, a live é 2 em 1. A gente começou falando do Cancioneiros, a gente vai terminar a falar um pouquinho aqui do Cancioneiros ainda. Tem algumas coisas para a gente compor da nossa pauta aqui, mas depois vamos ter aí um pouco mais de detalhes sobre o disco que vai ser lançado no dia 25 de abril, aí, pelo que eu entendi. Né? Pelo jeito vai estar disponível aí nas plataformas. Mas queria, já que a gente falou dos músicos com quem você foi os convidados, mas no vídeo que é de Piracicaba, você é o músico que toca ali. E eu vi o repertório, a maioria das músicas são suas. Como que você decidiu? Primeiro, por que dessa opção do repertório em buscar as músicas mais autorais? E na hora que você olhou o seu repertório, o seu próprio repertório, falou assim, essa aqui encaixa, são músicas de um período só, de vários períodos. O que você pode falar pra gente sobre isso? Ah, legal. A ideia de trabalhar o autoral é realmente para a gente valorizar isso não só aqui em Piracicaba, mas em todos os lugares, né? Porque tem muito músico bom compondo muita coisa boa para todo lado, mas não é sempre que tem espaço, né? Ainda mais quando você toca na noite e tudo mais. As pessoas querem ouvir o repertório que já se toca sempre, o que está tocando na rádio, num barzinho. Então, uma das ideias é essa. Outra tem a questão do autoral mesmo, assim, né? De direitos autorais, né? Se a gente for ficar fazendo um trabalho só dos outros, a gente não consegue viabilizar de uma forma tão interessante assim nas redes, que acaba tendo um bloqueio aqui, um bloqueio ali. Mas é isso, principalmente para valorizar os trabalhos originais. E aí, no meu caso aqui, no meu repertório, o Will Bordieri foi o guitarrista que acompanhou, mas o repertório foi todinho, quase todo autoral meu. Então eu procurei pegar algumas músicas que eu já não tinha tocado nas outras edições, porque nos outros locais do Cancioneiro dos Rios eu tocava 2 músicas minhas e apresentava o artista local. Então eu procurei não repetir essas músicas e deixar para Piracicaba as músicas que eu tinha composto mais aqui mesmo, na fase da minha carreira, que com envolvimento maior com a cidade de Piracicaba, né? Então o repertório ele representa muito mais o período meu aqui em Piracicaba, mas tem também músicas aí de outros momentos um pouco mais antigos da minha carreira, né? Desde quando eu cheguei aqui, tem até música que eu compus antes de vir para Piracicaba, né? Mas a maioria é representando aqui, e assim, com esse envolvimento meu com a cidade, né, com a questão do Rio e também com a vida boêmia. E aí eu coloquei também, além dos trabalhos autorais, músicas de alguns artistas que influenciaram a minha carreira, né? Zé Geraldo, que tem muito a ver com Ilha Solteira, né? Ele gravou o primeiro disco depois de ganhar o Festival de Ilha Solteira em 70 e pouco, sabe? É bem bacana. Aí teve Gilberto Gil, Caetano Veloso, Lenine e Elomar. Então eu procurei mostrar um pouquinho aí de diversas influências diferentes e que tem minhas músicas, meus trabalhos autorais tem uma pinçada de cada uma dessas influências aí, sem dúvida nenhuma. Que legal, cara. Nossa, que bacana. E aí agora, em relação à repercussão do projeto, assim, qual que é a sua análise? Assim, você acha que a repercussão tem sido daquilo que você imaginava? Como tem sido o feedback que você recebeu aí das pessoas que tiveram contato com esse conteúdo? Falo conteúdo porque depois eu vou passar aqui como o pessoal pode acessar, né? Mas é um conteúdo bastante amplo, né? Eu particularmente, viu, Casado, eu gosto de trabalhar sempre com um sonzinho tocando, assim. Então é legal você ligar lá o YouTube e ficar rolando uma música, alguma coisa, né? É bacana, mas fala dessa repercussão aí. Bacana. Cara, foi melhor que o esperado mesmo, assim, né? Como eu disse, eu apostei nessa questão de levar um ambiente externo para quem está dentro de casa e na simpatia da Kombi. Então tem a repercussão por esse lado, de estar viajando, né, com uma Kombi, que isso passa a liberdade para as pessoas e vários relatos que eu tive, pessoas que escreveram mesmo até no YouTube ou no Instagram, assim, que elas falaram, nossa, obrigado por ter tirado a gente de dentro de casa para mostrar música boa, sabe?
Então, para mim, isso é um super indicativo de avaliação aí, super positiva, né? A questão da quantidade de pessoas que têm assistido os vídeos no momento que ele está sendo lançado ao vivo, né? A gente sabe que não é fácil você colocar as pessoas para estarem assistindo. Então, a gente tem conseguido ter ali no momento ao vivo uma quantidade legal de espectadores, né? E aí isso depois ele vai aumentando com o tempo, né? Então, a gente já passou aí, tá beirando os 5 mil visualizações total dos shows, né? As estatísticas todas que o Plínio está fazendo esse acompanhamento lá, ele falou, meu, que é super bacana, a gente está tendo bastante engajamento. Então tá dando muito certo. E aí o retorno de mídia também, que também muito tem o apoio aí, o trabalho do Rafa Bittencourt, né? Que ele tá mandando super bem, né? Então, assim, a gente conseguiu muitos espaços bacanas na mídia também. E no caso, você até citou, né? A gente gravou o programa lá do Mais Caminhos, da IPTV. Cara, foram 6 minutos na primeira reportagem do programa, no sábado à tarde. É um horário bom e assim, não foi só uma entrevistinha rápida. Foram 6 minutos dentro do programa no horário de boa audiência, um programa de boa audiência da IPTV. E depois disso, eu nem sabia, mas acabou acontecendo. A própria IPTV teve um final de semana aí, primeiro que teve desse lockdown maior, que teve 2 feriados juntos, né? Eles estavam com um especial de 25 anos de IPTV. Foi sábado, não esse sábado passado, foi no anterior, que eu vi também. Exatamente. Então, assim, a galera começou a falar, te vi na Globo, te vi na TV, te vi não sei aonde. Falei, caramba, né? Aí depois que eu fui descobrir, ficou passando o final de semana inteiro, né? Dentro do especial de 25 anos da IPTV, uma matériazinha ali do Cancioneiro dos Rios, do meu trabalho também, né? E isso foi muito mais do que a gente imaginava nesse momento. Fora algumas outras repercussões que já estão dando, que a gente já está pensando em novos projetos, além do que já estava previsto, né? Porque a ideia ela foi super de sucesso, assim. Então, se for para avaliar mesmo, eu acho que eu fui super... fui muito feliz com a escolha de ter feito esse projeto dessa forma, assim. Porque tá bacana, cara. Tá muito legal mesmo. Cara, eu vou falar assim, até me permita dar uma de entrevistador que se coloca, né, para falar dele, mas assim, eu acho que é um sentimento que eu percebi das pessoas que viram o projeto. Vocês conseguiram trazer uma leveza, cara, que é muito importante para esse momento, né? A gente está vivendo uma situação super trágica. A gente está vivendo, na verdade, o Brasil tem nome, gente, é uma crise humanitária, né? Quando a gente fala 350 mil mortes de pessoas de uma doença em um ano, é muita coisa, sabe? Se você pegar estatísticas de número de guerra, é muito maior do que o número de guerra, sabe? Se você pegar... Só fazendo um parênteses aí, a quantidade de morte diária é uma cidade pequena que morre por dia. Exato, cara. Não, são 10 Boeing que caem todo dia, cara. Então, assim, nós estamos vendo uma situação, Casado, que, sinceramente, às vezes a gente não tem a percepção enquanto a gente está nele, né? A gente está ainda no olho do furacão. Mas é muito pesada, cara. É muito pesada. Sim. E vocês conseguiram trazer essa leveza, sabe? Vendo os vídeos aqui, a maneira como você se apresenta, a forma como você dialoga com os músicos, as próprias músicas, né? Essa coisa de ter essa coisa... eu falo, o violão no lugar aberto, assim, de natureza, existe uma coisa meio tribal, que pega a gente pela forma mais... o sentimento mais primitivo que a gente tem de sentar em volta de uma fogueira e poder tocar um violão, cantar e ter toda essa... cara, eu acho que vocês tiveram essa grande capacidade de entender o momento e lançar coisas no momento muito certo daquilo que a gente está precisando, cara, que é trazer um pouco de leveza. A vida está muito difícil esses dias, né? E eu tô falando dessa forma, cara, porque muitas vezes a gente tenta amenizar, dar aquela noção de normalidade, mas não estamos vivendo numa normalidade, né, cara? Não existe novo normal. Sinceramente, eu acho que estamos vivendo uma tragédia. Essa é real, né? Então, fica aqui um pouco da minha percepção que eu tive assistindo, né, vendo o que vocês fizeram. E aí, indico para o pessoal aí, fala onde que todo mundo pode encontrar esse material, que eu acho que é muito importante que seja divulgado, seja espalhado aí para as pessoas terem esse momento de relax aí um pouco. Bacana, cara. Em primeiro lugar, obrigado pelas palavras também, né? Eu fico super contente que a gente tenha passado isso. Agradeço em meu nome, mas em nome de toda a equipe também, que trabalhou para que a gente pudesse levar
esse formato e com essa leveza para todos, né? Tanto imagem, som, tudo. Poxa, quem quiser, fica aí o convite, porque eu sou suspeito a falar, mas está muito gostoso de assistir, né? O Cancioneiro dos Rios, todos os episódios. Então, eles estão disponíveis no YouTube, no meu YouTube, Márcio Sartório. Então, se procurar lá no YouTube Márcio Sartório, vocês vão achar meu canal, é só chegar e assistir. Então, é aquela dica, né? Não esqueça de se inscrever no canal e acionar as notificações também para estar recebendo aí os futuros projetos que estão chegando também. Então, é só procurar Márcio Sartório no YouTube que vocês vão assistir. Tem lá os 6 episódios que estão disponíveis para todo mundo estar assistindo nesse mundão afora. Legal, cara. E vai ter segunda temporada? Já que estamos falando de streaming, né? Vai ter segunda temporada? A ideia é que tenha assim. A gente já está desenhando aí as cenas dos próximos capítulos. Sem dúvida nenhuma vai continuar. Que legal, cara. E já que você falou do disco, vamos falar um pouco do disco aí. Você falou 25 anos de carreira, né? Que você vai comemorar. Quantas músicas? Como que você decidiu o repertório? Você falou do Matheus, que tá no disco. O Matheus é o baixista? Baixista, exatamente. Baixista. Então, fala quais são os músicos que estão aí junto com você. Como que é essa parceria? Fala um pouco dessa produção. Bacana. O EP é comemorativo aos 25 anos de carreira meu. Já toco faz muito tempo. Não vou falar quando foi a banda de garagem, senão vou achar que a barba não é pintada de branco, que ela é branca mesmo. E aí, como eu comentei lá atrás, né, a concepção desse disco era realmente pegar algumas músicas que representassem essa carreira ao longo do tempo, mas também trabalhos autorais novos, né? Então, na verdade, tem uma música só no álbum que a gente gravou, que não é inédita. As outras são todas inéditas. São 6 músicas no total. E aí a gente entrou no estúdio, a gente fez um trabalho de pré-produção rapidinho ali, fiz o convite para os músicos, né, falar quem que é, né, o Matheus Tagliatti no baixo, o Marcelo Bonin na bateria, Daniel Zífico na guitarra, certo? Eu fazendo violão e voz, e o Renato Borg fez a direção musical, toda a parte da produção ali também, gravou trompete e gravou os violões também no CD. Então é essa a equipe que está envolvida. A gente gravou também com o Renato Napt lá, que é o monstrinho, né, da produção de Piracicaba, que foi super bacana. E aí esse trabalho, a gente pegou as músicas brasileiras, entreguei minhas composições para todos eles, bem cruas, marcamos um primeiro ensaio, o Borg já tinha escutado mais ou menos, tira as ideias, então a gente sentou, primeiro ensaio para simplesmente tocar. Vamos tocar essas músicas. E fomos tocando. Aí nisso o Borg foi fazendo a direção, foi pensando direitinho, ele tem uma bagagem musical muito grande, ele é super estudado também, e aí ele foi dando várias ideias de ritmos, né? Então todas as músicas, elas soam de uma forma pop, mas elas têm algumas características, que é desconstruir ritmos clássicos, assim, mais conhecidos, tanto no Brasil, mas como de outros países da América Latina. Então isso tudo meio desconstruído para dar uma cara moderna, mas ao mesmo tempo tem a citação desses elementos, né? Então, sei lá, tem uma música lá que é uma música em 3, né? Você pensa em 3 ou é valsa ou é guarânia. No caso da música, que é a Madrugada, a música ela lembra uma guarânia, mas eu falei, galera, não é para tocar uma guarânia, a gente não vai gravar uma guarânia. Cara, foi tudo feito uma releitura, cada um colocando a sua cara, ficou um negócio muito interessante, assim, né? E foi acontecendo desse jeito mesmo, né? Depois a gente fazia o primeiro ensaio, o Borg dá os pitacos, a gente fechou mais ou menos a estrutura das músicas, aí o Borg foi para casa, preparou as guias, passou, e a gente entrou no estúdio e a galera começou a gravar. Então foi algo coletivo, teve uma direção bem bacana, mas foi um trabalho bem coletivo. Que legal, cara. E aí Madrugada, essa música Madrugada, inclusive, é a que se abre o seu repertório aqui do Cancioneiro, né? Exatamente. Fala um pouquinho dela, que você conta aqui uma história, já até linkando os dois projetos, você conta uma história dela, você compôs a música num sonho, né? Como que foi essa história? Na verdade, essa música saiu realmente de um sonho. Eu sonhei, acordei com um sonho de uma paisagem, né? E essa paisagem da música Madrugada é alguma coisa assim, olha os rios que não saem da minha cabeça, né? Eu saindo de uma cabana, uma casinha assim, com gramado, mata perto, um rio correndo na frente numa noite de lua cheia. Então a música é isso, eu saindo de uma casinha
com o pé descalço na grama, olhando a paisagem. Tinha mata, umas montanhas, um rio correndo e a lua fazendo a água ficar prateada, né? Ela surgiu dessa paisagem, assim mesmo. Tanto é que o disco quase deu o nome de paisagem nele, né? Porque muitas das músicas realmente cantam paisagem e essa foi a mais forte aí nela, né? E é a primeira música realmente que tem no episódio Cancioneiro dos Rios aqui em Piracicaba. E aí, que bacana, cara. tem umas músicas um pouco mais dançantes também no CD, outras um pouco mais introspectivas, né? Então, que é o caso da Tatuagem, que vai ser o carro-chefe, né? Que é uma música que eu faço mesmo uma analogia aí de coisas que marcam a nossa vida, né? Do presente, do passado, principalmente, e a gente pensando no futuro, né? Então, é o carro-chefe aí que a gente vai desse lançamento, que vai estar disponível já nas plataformas de streaming agora no dia 15, né? Que é depois da manhã, quinta-feira, dia 15. Já vai estar disponível para o mundão inteiro ouvir. E aí vai ter o show de lançamento que a gente vai gravar essa semana, mas aí que ele vai ao ar só no dia 5 de maio. Que legal, cara. Que bacana. Nossa, muito... Você também não para, hein, meu? Você tá sempre... E aí eu queria que você falasse um pouquinho disso também. Como que esse processo aí criativo, de influências, quando você vai compor, você escuta mais músicas ou escuta menos? Qual que é? De onde você tira suas inspirações aí, além dos sonhos? Além dos sonhos, né? Isso também é algo que não existe não tem um padrão, assim. Já teve música que eu sentei, que é uma música que tem no meu primeiro disco, que tem no Spotify também, que é Nos Braços da Tranquilidade, uma música que chama Tom Maior. Cara, é uma música que me veio um momento na cabeça, assim, eu falo, foi quase psicografada, né? Porque eu sentei, eu escrevi a música inteira, já saindo com violão e voz, e aconteceu. Eu gosto muito de compor as duas coisas juntas, né? O violão e a voz. Sempre foi muito assim. Mas é engraçado que algumas das músicas que estão nesse CD, uma delas principalmente, que é Eu Fico, ela é uma música que eu tinha uma melodia na cabeça fazia algum tempo já, desde acho que final do ano retrasado, e eu falei, caramba, né? Eu nunca consegui fazer uma música uma letra para essa música. E aí, no processo agora de maturar essa ideia do CD, escrevi o projeto foi aprovado, vamos fazer mesmo. Aí, sei lá, eu comecei a tocar a melodia e me veio a ideia da letra na cabeça. Então, aí eu sentei realmente comecei a escrever uma letra para encaixar naquela música que já estava pronta, né? E, sei lá, então é muito disso. Mas as que eu mais gosto são as que batem mesmo com a inspiração, né? Daquele momento de inspiração. Mas eu já fiz muito vídeo também para trilha sonora, de projeto corporativo também, tem o tema do projeto Cancioneiro dos Rios, que é a música Mata Ciliar que a gente usou, é uma música que eu compus sob encomenda para um vídeo um documentário da Secretaria de Meio Ambiente do Estado de São Paulo, isso há muitos anos atrás. E aí, nesses casos, a gente tem um tema e a gente precisa escrever a música. Então, é sempre ficar matutando e colocando as ideias, né? E aí, a questão de ritmos, né, estilos, acaba sendo, sem dúvida nenhuma, influência aí de grandes artistas brasileiros que fazem parte da minha bagagem musical, né? Que legal, cara. Bacana. E, cara, já que a gente tá falando, estamos com quase 50 minutos aqui já de live, daqui a pouco vai ter que terminar, mas o papo tá muito legal, tá muito gostoso. Uma coisa que eu percebo também na sua forma de dialogar com a parte artística, que você também... eu sei que é uma palavra meio ruim, assim, mas eu não encontro outra agora, Márcio. Eu sou um cara empreendedor, né? No sentido, assim, de olhar o que é possível fazer, né? Inclusive tem a própria empresa, a Empório, né? E também busca fazer essas configurações artísticas, né? Vingarem também dentro de uma proposta ali de você, como o seu sustento, como a sua forma também de dar assim, fazer um produto, né? Enfim, como eu falei, não encontrei as melhores palavras agora, mas de qualquer forma, eu queria que você falasse um pouquinho o que é essa característica sua dentro dessa pandemia, né, cara? De você, porque os músicos são a classe que foi a primeira a estar atingida, vai ser a última a sair, ainda, né, não temos nenhuma perspectiva de quando o quadro vai melhorar aí com a vacinação, ainda está muito, né, ruim essa questão no Brasil. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa forma de tirar um coelho da cartola quase aí para conseguir fazer a coisa girar e continuar fazendo cultura, né, cara? Continuar fazendo arte, que eu acho que é isso que você seguia, né?
Com certeza. Cara, o primeiro projeto que eu realizei na vida, que eu aprovei e consegui viabilizar, foi dentro da Exalc ainda. Foi um projeto que eu escrevi durante uma disciplina de educação ambiental, que era projetos de educação ambiental. E foi um projeto que a gente realizou que envolvia música e meio ambiente. Então eu aprendi a escrever projetos nessa época. Mas aí durante a minha carreira, eu cheguei a trabalhar numa empresa aqui de assessoria ambiental, que é a Casa da Floresta. Acabava escrevendo projetos também, porque eu cuidava da área ambiental. E aí nunca tinha pensado em ser empresário na minha vida, né? Mas em 2009, mais ou menos, eu falei, cara, acho que tem um potencial de eu estar realizando coisas diferentes através da minha própria empresa. Foi quando eu tive a ideia de abrir a Empório Produções, mas assim, eu nunca tive contato com o mundo empresarial, né? Então foi algo que eu precisei aprender, né? Fui aprendendo. Tanto é que estamos no 11º ano de empresa, né? Então, nesse tempo todo, essa bagagem que eu fui trazendo também, né, de ter que tocar uma empresa, ter que manter uma empresa, né? Isso foi sendo direcionado para cada um dos projetos, né? A Empório trabalha com elaboração, gestão, produção executiva, né, de projetos, leis de incentivo, inclusive, né, pelo PROAC, pela antiga chamada Lei Rouanet, que é a Lei de Incentivo à Cultura, que só mudou, só tiraram o apelido Lei Rouanet, continua sendo a Lei de Incentivo à Cultura, né? Então, assim, foi uma necessidade. E, ao mesmo tempo, você vai vendo que isso é bacana, né? Então, se todo mundo tiver uma forma de olhar um pouco mais empresarial para as coisas, não é empresarial no sentido pejorativo da palavra, mas do ponto de vista empreendedor mesmo, né? Você consegue realizar muitos trabalhos bacanas assim e estar um pouco mais preparado para um momento desse de pandemia que a gente está vivendo, né? Não estou falando que estava completamente preparado, mas assim, pelo fato de eu estar nessa linha do empreendimento dentro da cultura, me ajudou bastante nesse segundo semestre do ano passado, que foi aí que por conta dessa experiência, eu consegui realizar essa série de projetos, consegui acessar alguns recursos que que não era tão mais simples, mas pelo fato de ter toda uma organização, né, ter aprendido a trabalhar dessa forma, isso facilitou bastante. E assim, e aí nesses projetos eu procurei também ser uma forma assim, um pouco mais democrática com o recurso que eu estava conseguindo também, né? Por isso que eu dei essa dimensão tão maior aí para o Cancioneiro dos Rios, de estar indo para mais lugares, né? Então é interessante pensar dessa forma quando a gente vai trabalhar com cultura, que é importante ser empreendedor e que assim a gente pode trabalhar com o que a gente fala que chama de mobilização de recurso, né? Então é você pegar os recursos que tem disponíveis, fazer isso estar sendo movimentado por diferentes atores aí dentro de uma determinada área, no nosso caso a musical, cultural, né? Ou seja, qualquer outra área que seja, né? E aí, nisso, a gente também está conseguindo realizar alguns outros projetos, né? Então, a gente acabou de começar que é o Música Online Combina com o Sesc Piracicaba, que vai mais ou menos nessa mesma onda. Então, a gente está produzindo uma série de vídeos com essa história da Kombi, levando a estrutura de estúdio para pontos turísticos de Piracicaba, apresentando música de músicos que trabalham na noite em Piracicaba, que também estão sem trabalho nesse momento de pandemia, né? Então, acho que é importante, né? É uma dica, assim, que acho que vale a pena seguir, né? Procurar ser um pouco empreendedor, né? Ter um pouco de domínio da própria carreira também. Isso faz uma grande diferença. E é algo que, assim, não é tão novidade, né? É contemporâneo, mas tem muitos artistas que hoje estão num nível legal que eles são donos da própria carreira. Eles têm muita gente trabalhando para eles, né? Gente que tem mais conhecimento que eles numa determinada área, mas eles são donos da própria carreira, não fica dependendo de alguém te produzir para você tentar chegar em algum lugar assim assado, né? Legal, isso é importante. Eu acho que é um ensinamento, aquela coisa, a pessoa às vezes ele se vê só como um artista, mas ele também, como artista, ele também tem a possibilidade de ser um empreendedor. E aí você citou a lei Rouanet, eu acho importante você ter citado ela, porque é uma visão torpe sobre, né, o que é uma lei de incentivo, né, de toda a cadeia produtiva que as artes geram, também emprego, famílias que são aí, né, que são sustentadas por isso. Nos últimos anos vivemos um ataque preconceituoso contra esse tipo de lei de incentivo que está aí. O trabalho que você está apresentando vem daí, né? Vem de lei de incentivo. E assim, é uma coisa que infelizmente é da falta de informação das pessoas, e essa falta de informação faz com que essas pessoas fiquem nas mãos de alguém que tem uma ideia ruim por trás, que é se manipular de alguma forma. Você pega a lei Rouanet, né? Dentro do universo de leis de incentivo que existe no Brasil, ela representa, se não me engano, 0,6%.
de todas as leis de incentivo que existem no Brasil. Então é algo que acontece. Infelizmente, a gente sabe que no Brasil tem roubo, tem corrupção para todo lado. Vai ter um caso ou outro, que é o que apareceu na mídia? Vai. Mas você imagina que apareceu o que a galera usou para detonar tudo, 1, 2 exemplos, no universo de milhares de projetos que são contemplados e viabilizados. Sim. E assim, é o que acontece, por exemplo, no caso do Cancioneiro dos Rios, né? A pessoa vê, o cara tá rodando, passeando de Kombi por aí, parando, fazendo um som. Se a galera tivesse noção da quantidade de trabalho para a gente fazer um episódio de 1 hora, né? Seria bem diferente. E aí a gente consegue movimentar muita gente. Nesse projeto Cancioneiro dos Rios, a gente movimentou muito recurso, né? Tanto para as pessoas que estão diretamente, como no caso do Danilo, que está aqui, que a gente contratou ele, a cozinha dele, a esposa dele, para estar fazendo um almoço para a gente. Então a gente espalhou o recurso que vem através de uma lei de incentivo, né? Dinheiro público, de uma lei de incentivo, para diversos lugares diferentes, né? Então a questão é essa. Tem uns dados que são de 2018, depois, infelizmente, virou essa bagunça toda. Mas, assim, em 2018, a participação da economia criativa no PIB brasileiro era maior que a participação da indústria de eletroeletrônicos e farmacêutica juntos, se não me engano. Sabe? Era um negócio absurdo, assim. Né? Pô, cara, eu falo, os melhores festivais que eu fui na minha vida foi com lei de incentivo, cara. Eu fui num festival uma vez, Festival do Sol, lá em Natal, não sei se você já foi nesse festival do Sol. Cara, puta festival lindo, lindo. E também, lei de incentivo. Aí você vai pro Cycle Carnival em Curitiba, que também tem lei de incentivo. Né? Então, assim, aí você pega lá um Abril pro Rock, e aí estamos falando que isso gera também turismo, gera um monte de coisa, né, meu? Total. Uns dados, sei lá, a galera fala mal, tipo, do dinheiro que o governo estadual gasta com carnaval. Cara, normalmente eles arrecadam 7 vezes mais do que o que eles investiram. Só em impostos diretos, por causa do turismo, né? Mas é muito falta de conhecimento. Lei de incentivo mesmo, para, sei lá, se tem alguém que está assistindo agora e não sabe exatamente o que é uma forma muito bacana de utilizar impostos diretamente para uma determinada área. No nosso caso, para a área cultural, né? Então, assim, tem 2 formas. Esse dinheiro pode parar num fundo, como uma empresa pode pegar uma porcentagem do imposto que ela já vai pagar de qualquer forma, ou do imposto de renda, ou do ICMS, ou em alguns lugares tem até do ISS, ela pega uma parte do imposto que ela já vai pagar e ela manda diretamente para um projeto que está habilitado a receber esse recurso. Então ela vê isso. Para a empresa é bacana porque a empresa vai até usar um dinheiro que ela não ia ver para onde ia, para investir em cultura e ainda trabalhar com o marketing positivo da empresa, né? Perfeito. Pô, infelizmente agora o horário já está ficando realmente apertado. O Instagram ele vai cortar a nossa fala daqui a pouco, porque se a gente não terminar antes. Casado, eu agradeço demais você, a sua atenção, a sua disponibilidade. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite aqui, ter trazido todas essas informações. Parabéns pelo seu trabalho aí. Obrigado. Continue firme aí, forte, com saúde, viu? Valeu, obrigado, Eric. Eu que agradeço a você, todo mundo aí do Parlamento Aberto também. Agradeço o Rafa também, que fez esse meio de campo, né? Muito obrigado pelo espaço e parabéns também por esse espaço super bacana que você tem para trazer muitas ações positivas que a gente tem nesse mundão de Piracicaba aqui, né? Legal, e lembrando que essa live vira uma matéria no site da Câmara, tá? Ela vai ficar gravada aqui no Instagram do Parlamento Aberto, ela vai para o site também da Câmara e vai para o nosso canal no YouTube. Então, você não conseguiu acompanhar agora, você pode rever essa live a qualquer momento, mandar para alguma pessoa que queira ver. E é isso aí, amanhã a nossa live 13h com a Marilda Soares, que ela hoje é coordenadora do CRAM, que é o Centro de Referência e Atendimento à Mulher em Piracicaba. Vamos falar sobre a questão da violência à mulher e tudo mais, atendimento social. Casado, aquele abraço, use máscara, álcool em gel, mantenha o distanciamento e a hora que vier a vacina, bota o bracinho lá e toma a vacina que vai ser bom, hein? Com certeza, sem dúvida nenhuma, gente. Vamos com fé. Abraço. Valeu, abração, cara. Tchau, tchau. Também. Abração, tchau, tchau.